Fala galera, beleza? O Matheus aqui do canal Bullmaster BR e neste vídeo vou falar do tema mais importante aqui até hoje deste canal. Vou falar sobre o marco temporal e o porquê isso é extremamente importante para o Brasil, para todos os brasileiros. Então, moçada, vamos lá, fiquem no canal aí para você entender o que eu quero dizer aqui. Moçada, eu vou começar definindo o que é o marco temporal. O marco temporal ele tem a referência à última Constituição brasileira. O Brasil teve uma meia dúzia de constituições aí, mas a última foi em 1988. O marco temporal ele se refere, pessoal, a demarcações de territórios indígenas. Mais especificamente, o marco temporal ele diz que os territórios só podem ser reivindicados por índios como territórios indígenas se eles foram ocupados até 1988. É basicamente isso. Então, não vejo nada demais em relação a isso. Só que qual é o problema disso? Não disso, mas na verdade da derrubada do marco temporal. Porque se derruba isso, qualquer território que tenha minimamente algum tipo de resquício que foi ocupado por índio, pode ser que tenha ocupado lá em 1520, ele pode ser reivindicado como território indígena, se o marco temporal for derrubado. Só que isso é muito ruim, pessoal. Por quê? Eu tenho alguma coisa contra indígena? Não, na verdade não, muito pelo contrário. Todos nós somos brasileiros. Mas o que acontece? Vamos lá. Os índios no Brasil são menos de 1% da população geral. E os índios têm 14% de todo o território. 14%. 14% de todo o território nacional. Eles são menos de 1%. 14% do quinto maior território do mundo. 14% de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. São demarcações de indígenas. Aí eu te pergunto, qual o interesse por detrás de derrubar um marco temporal? Será que são os índios que estão precisando de mais terras? Não, não são eles. Eles não precisam de mais terras. Na verdade, os indígenas já têm terra a perder de vista. Vamos lá. Menos de 1% da população brasileira, que são os indígenas, tem 15% do território. Perdão, 14%. 99% dos brasileiros tem 86%. 99%. Parece piada, mas é isso mesmo. 99%, a grande maioria esmagadora tem 86% de todo o território. Ou seja, o índio não precisa de mais terra. Quem falar que ele precisa é mentiroso. O índio não precisa de mais terra. Na verdade, o indígena ele nem quer mais terras. Ele já tem terras o suficientes. Então, a única coisa que eu vejo nisso tudo aí são interesses por detrás disso. Não é um interesse do indígena em si. São interesses de ONG, são interesses de outros países. Os senhores podem ter certeza disso. O índio não precisa de mais terras. Você está entendendo? Eles não precisam. Agora, vamos falar de uma outra questão, né? Sobre, por exemplo, o restante de todo o território nacional. Esses outros territórios, eles não são de uso exclusivo da pecuária e da agricultura. Todo o restante do território nacional, que desconta dos 14% que não pode fazer nada, que são dos índios, estão as ferrovias, as rodovias, as indústrias, os municípios, as cidades, tudo está nisso aí. Inclusive as propriedades rurais, que são obrigadas por lei, que inclusive tem a lei mais pesada, mais severa, mais restritiva em relação ao meio ambiente. Significa que tudo isso aí ainda tem essas questões ambientais que a gente tem que seguir com certo rigor. Então, o índio não precisa de mais terra. Não é questão de preservação ambiental, porque já se preserva muito
o meio ambiente. Inclusive, quem mais preserva o meio ambiente é o produtor rural. Vocês estão entendendo? Então não é questão de índio precisa de mais terra, porque eles não precisam, já tem terra demais. Não é questão ambiental também, porque toda a legislação brasileira é muito pesada, é muito restritiva nessa questão ambiental. Então, a única coisa que eu enxergo em relação a isso aí é interesses de ONGs internacionais, essas coisas por detrás aí. O índio não é o que está precisando de mais terras. Então, eu te pergunto, quem é que está por detrás disso? O índio está precisando de mais terras? Não. Não são eles que precisam de mais terras. E o problema de tudo isso ainda, o mais agravante, além disso, que já é bem grave na minha opinião, de demarcar mais territórios para índios, que eles não precisam mais, é que caso o marco temporal seja derrubado, as terras que eles vão atrás, que eles vão querer reivindicar, são terras que já são ocupadas e já são produtivas. Eles vão desocupar essas terras para tornar essas terras improdutivas. Isso é revoltante, cara. É isso que eles querem. É isso que eles... Não é o índio que quer isso, tá? Não é o índio. Estou sendo bem claro em relação a isso. Não é o índio que quer isso. Eles vão reivindicar terras que já estão produtivas. Que na verdade que são terras, na média são terras pequenas, de produtores familiares, que estão há gerações nessas terras. Então esse marco temporal é uma questão de soberania nacional, beleza? É isso aí.